Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast que foi criado para ouvir histórias de pessoas, de gestores, de líderes, de inovadores, de pessoas que têm muito a passar para os outros, né? Conteúdo de vida, conteúdo de trabalho, enfim, você vai achar de tudo por aqui. Se não conhece, vai dar uma espiada no nosso arquivo, que tem mais de 150 já, né, Maria? 153, meu Deus do céu, é muita coisa, hein, muita Rafa? coisa, é muita gente. A gente tem que fazer uma festa quando fizer 200, tem que fazer uma festa, verdade. Pô, verdade. O Pancho adora uma festa, né? Mas lógico, quem é que não gosta de festa, verdade, né? É verdade. Tem que comemorar essas coisas, tem que comemorar. Antes da gente apresentar a nossa convidada, eu quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde do Que Nunca no YouTube, acione a sineta para saber quando outras entrevistas forem publicadas aqui e também siga Antes Tarde do Que Nunca no Spotify para você ouvir onde e quando bem entender. Estamos no... quase em todas as plataformas. Se você não tem Spotify, Vamos. tem Google Podcast, tem Apple. Nem sabia que tinha tanta plataforma tem muita de coisa, podcast. tem muita coisa. Procura Antes Tarde do Que Nunca que você vai achar. Não tem como não achar. Posso falar dos patrocinadores rapidinho? Deve. Obrigado demais a ProWay, né, que desde o começo tem apoiado demais, não somente com grana, né, mas também trazendo muito conteúdo legal. O episódio anterior, ele trouxe o pessoal da Pública, o Alexandre da Pública, dá uma conversada, dá uma olhada lá. Obrigado demais a ProWay, do Sérgio, da Nayara, do Guilherme, que está sempre aqui uma vez por mês, por apoiar esse projeto e também trazer tanto conteúdo, né? Se você está buscando uma mudança, né, está querendo algo diferente na tua vida, conversa com eles, eles apoiam o programa Entra 21, né, que já mudou até a matriz econômica da nossa cidade para a tecnologia. Uma empresa assim admirável, a gente também contou a história desses caras aqui. Também tem a Premier Soft, né, que é uma fábrica de software. Que benditos é uma fábrica de software. Na verdade, se você tiver qualquer tipo de ideia com relação ao seu negócio e quiser fazer isso acontecer, virar realidade, esses caras te ajudam. Seja um aplicativo, seja um software interno, externo, RH, esses caras vão lá e entregam para ti. E também tem um modelo outsourcing, que nada mais é do que você contratar um desenvolvedor através deles. Um dev para chamar de seu. Obrigado demais ao JP Rodrigo, que também esteve aqui por esse apoio tão importante para a gente poder entregar essas histórias tão incríveis de pessoas que inspiram tanto, empresas também que inspiram tanto a gente. O Sebrae, né, que para mim a gente está na AMP, que é a Casa do Empreendedor, e também o Sebrae, que apoia demais o empreendedor desde o início. Para mim foi uma mudança de modelo mental sensacional o Empretec, que eu fiz lá atrás, e eu desde lá eu virei o garoto propaganda. Testemunha do Sebrae, né? Então eu vou dando a palavra do Sebrae. Se você está empreendendo, se você vai empreender, ou se você está só imaginando, conversa com eles, que eles apoiam lá do início do start até numa grande empresa. E nada mais, nada menos que também a Isidoro Automóveis, uma das maiores lojas do Brasil, com sede em Blumenau, filial em Itajaí, Navegantes e Jaraguá do Sul. Conversa com eles, além de vender, eles também compram o seu veículo. Então bate um papo com eles, chama eles no isidoro.com.br, que certamente eles vão te atender de forma rápida. E lembrando, eles ficam de segunda a segunda na loja de Blumenau. Caramba, mas vocês dão folga para os... Não, na verdade... Eu digo vocês porque ele é sócio da Isidoro também. Bola metal, a gente não dá folga pra galera. Caramba! Obrigado. Não, todos eles têm uma folga. Na verdade, eles trabalham vai lá uma semana sim, praticamente uma semana vocês. não é verdade. Obrigado demais pelo apoio, Fernando, seu Isidoro e Dona Eli por apoiar esse projeto. E demorou, mas apoiou esse projeto. Obrigado demais. Quem que a gente está falando? Ela tá a gente nervosa, não, acho. E a gente está... Acho que demorou um pouquinho para achar uma agenda, né? Porque faz tempo que a gente falava de trazer alguém da Tachibra. Nós temos aqui uma das grandes potências de Indaial, uma empresa que é orgulho para toda a região, no fim das contas, porque é referência no que faz, eu acho, né? Pelo menos quando a gente fala em luminária, a gente tem na cabeça já Tachibra, e a gente vai no supermercado, vai numa 1001 da vida, só vê coisa da Tachibra, é muito legal. E ela aqui... É uma daquelas marcas top of mind. Exatamente. Né? Que tu sempre lembra dela quando fala em luminária. E com a gente está a Thalita Schreiber Neis, né? Ou Nais, não sei exatamente como se pronuncia, mas enfim, a Thalita Schreiber, ela é diretora lá, nasceu praticamente na Tachibra, né? E vive aquilo desde sempre. Tudo bem, Thalita? Obrigado por atender o nosso convite para estar aqui contando essa história. Imagina, eu que agradeço o convite. É sempre muito bom falar da nossa trajetória, né? E da nossa empresa, com muito orgulho, claro, porque é uma empresa, né, da nossa família, então obrigado pelo convite. Não, 27 anos já de história, até onde eu lembro, né? 1995 começou, 1995. Né? Eu tenho uma dúvida, sou obrigado a te perguntar. Ia perguntar antes, acabei não, eu falei, vou fazer no ar, vou fazer gravando. Aí a pessoa não tem como escapar, né? De onde vem Tachibra, o nome? Não vai me dizer que são as iniciais dos filhos?
Não. Ah, porque eu pensei, faria Thalita, sentido, Shirley, sei lá, pensei em alguma coisa assim. Não é. Não, tem bastante gente que nos pergunta É isso. porque tem uma empresa, desculpa te interromper, mas tem uma empresa que a gente tem que chamar aqui também, Tabrulai, Tá Blue dos Line, pães, verdade, dos pães. que é a inicial das acróstico. filhas. São sinônimos das filhas. Entendi. Thaís, Bruna e Laís, acho que é, não lembro exatamente qual. Mas aí a gente tem que trazer o Boa, pessoal aqui pra para contar explicar essa isso. história. Aí eu pensei, será que Tachibra também tem a ver com isso? Tem muita gente que pergunta, né, justamente para mim, porque daí o meu é o Tá, né, seria o Exatamente, Tá, exatamente. mas não tem referência ao meu nome, infelizmente ou felizmente. Né? O nome surgiu, na verdade, eu tinha um tio, né, que é falecido, que é um tio que é muito criativo. Ele sempre foi muito criativo, ele gostava de desenvolver ideias e objetos. Professor Pardal. Tipo isso, exatamente. Se você não sabe o que é... Tem gente que Foi não no sabe o Google, que é professor Pardal, exatamente, verdade. hoje em dia já... E aí, o meu pai tinha uma empresa, uma distribuidora de material de elétrica, né? E aí, quando ele resolveu separar do sócio dele para montar a Tachibra, ele comentou isso com os irmãos dele, né? E aí, um dos irmãos falou, eu tenho uma sugestão de nome para ti. E aí, quem que é o inventor da lâmpada? Thomas Edison, é o T. A S é Afonso Schreiber. X de China, que é de onde você vai importar, e Bra de Brasil. Caramba, olha só, significa- Thomas Edison no nome da Pra Tachibra eu quem não passou imaginava. na frente, sempre olhou, aqui tá o nome, o porquê do nome Tachibra. Quando tu falaste em China e Brasil, eu lembro que alguém já tinha me explicado essa história, mas eu não lembrava do Thomas Edison. Olha só que loucura, né? Interessante. Tachibra. Poxa, Mas é Afonso Luiz Schreiber, não é? Afonso Luiz Mas aí não ia Schreiber, ficar bom, né? Aí lembra. foneticamente o Luiz tal a gente Schibra, aí deu fica- uma Dá uma cortada. encurtada. Que loucura. Isso aí. Tu nasceste praticamente na empresa, né? Teu pai é o Sim. fundador da empresa. Sim, ele é o Ele fundador. trabalhava antes, a empresa surgiu da Brasilux? Vocês tinham A Brasilux, na distribuidora verdade, que tu falaste? isso, era uma distribuidora de material elétrico que ficava lá no Passo Manso, ele tinha um sócio. Aqui em Blumenau mesmo. Exatamente. E aí, né, começou a crescer, a sociedade não deu certo. E aí ele resolveu se separar, mas ele sempre foi muito empreendedor. E aí surgiu nessa época uma viagem de empresários blumenauenses Uma e missão. catarinenses, exatamente, uma missão para a Coreia. E ele foi convidado e foi, assim, sem rumo. pensar. Espero que pra Coreia do Sul, né? Foi. Não, com Não, foi certeza. para a Coreia do Norte, não, foi para a Coreia do Sul. E aí, então, nessa viagem, né, ele conheceu, óbvio, outros empresários. E o meu pai sempre foi muito voltado para a parte de hidráulica. Ele não conhecia tanto de elétrica e iluminação. Olha. E aí no hotel, e ele tem um ditado que ele sempre fala assim, esteja em todos os lugares possíveis e imagináveis em todos os momentos da tua vida, porque tu não sabe quando é que vai vir uma oportunidade. Sim. Tu não sabe quando é que tu vai encontrar alguém interessante. Eu preciso apresentar ele pro meu pai. E aí ele... Meu Deus, cara. É muito parecida essa história. E aí ele sem falar inglês, sem falar coreano, sem falar... Com a cara e ele com a só coragem. sabe falar o alemão, que é o de origem dele, né? E aí ele foi lá pro hotel, desceu no saguão e falou, vou ficar aqui, por quê, né? E, de repente, apareceu um chinês e eles começaram a conversar e... Sabe lá como que eles começaram a o conversar? né? chinês... E na época Não, tem ele que sabia lembrar que falar não tinha o português. Google Nada, Tradutor, não tinha Não tinha celular, nada. não tinha nada disso. Não, ele sabia falar português, porque ele bom. já trabalhava aqui com clientes no Brasil. E aí começaram a conversar e aí, Cara, histórias do acaso, né? exatamente. Impressionante, É um não absurdo nada como é que planejado, algo que um aparece brasileiro e um chinês vão se encontrar num saguão de hotel na Na Coreia. Coreia, exatamente, isso Entende? quer dizer. E aí começaram a conversar e assim surgiu. Esse né? foi o start, né? Ele tinha uma trading, né? Aham. E ele virou, no início, ele virou sócio da empresa, esse chinês. E aí depois também a gente, né, comprou a parte dele, hoje é 100% Mas tu falaste que teu pai brasileira. tinha muita relação com hidráulica, né? Ele trabalhava com isso? Trabalhava. A família dele já veio Isso, disso? meu avô. Ah, Meu tá. avô, ele era encanador, né? Aham. Eu falava. Então, trabalhava, mexia só com hidráulica. E na época, né, tinha 4 filhos homens, Que tinha que eram ajudar, encanadores né? também, daí, né? Se Exatamente, e tornavam ajudava. E por por que ele associação. foi para a elétrica? Porque a Brasilux já tinha... já era material. A material distribuidora, na época, trabalhava com os dois. Cabo, tá. trabalhava com parte de elétrica, iluminação. E aí ele tinha uma noção, mas o conhecimento dele mesmo era hidráulica. E aí esse chinês já trabalhava com isso. Ele viu que era isso. Exatamente, ofereceu para Vamos ele e mudar- falou, vamos vamos mudar lá. não, né? Mas vamos concentrar no elétrico, vamos dizer assim. Exatamente. Como é que foi essa primeira exatamente. compra? Né? Porque tem uma questão de confiança de um chinês num saguão de hotel que não está tão forte aí, né? Como é que foi essa primeira compra?
E até, geralmente, na China e Coreia, tem umas compras mínimas na época, eu acho que ainda mais do Sim. que hoje. Hoje tu consegue fracionar, mas antigamente Sim. era muito pior. Tu tinha que fazer... Eu fui em 2011 para fazer um deal lá, tinha que dar 2 milhões de reais na época. Eu falei, não vou dar na mão desse cara aí, que esse cara vai me enganar. Sim. Entendeu? Tipo, como é que foi isso para vocês? O começo foi bastante complicado, né? Acho que quem trabalha com importação, principalmente importação da China, sabe que a gente tem que tomar alguns cuidados para que o que tu compre seja o que tu recebe aqui no Brasil, né? Então, no começo, lógico, ele teve que fazer os pagamentos antecipados, porque não tinha, né? Quem brasileiro? Não tinha Poxa, crédito, como é que não eu vou confiar sabia em quem ti? era. Não Como tinha a gente crédito, talvez não confie exatamente. tanto, eles também não confiam na gente. Né? Exatamente. Deixa bem claro. Né? Tinha uma coisa mais facilitada por esse chinês já fazer negócios com o Brasil. Entendeu? Eu já entendi a nossa dinâmica. O começo foi, né, comprava, vendia. Tivemos alguns percalços, sim, com qualidade no início, né? E aí tu vai espremer o chinês, ele baixa o preço, vai baixando. E tu vai espremendo, né? ele vai baixando. Só que ele não fala que ele vai reduzir a qualidade, entende? Isso, lógico, vem depois com a experiência e com Para o eles passar deve ser meio dos natural, anos, né? Tudo bem, eu baixo o preço. Baixo. Vou baixar a qualidade, vai saber que é isso, né? Exatamente. Tá entendendo que se eu baixar o preço, alguma coisa eu vou ter que fazer aqui, né? Exatamente. E exprimir, não parava nunca, né? Meu Deus, esse cara não vai baixar nunca esse negócio. Como ele tava me enganando no começo, né? O cara pensa, né? Verdade. E aí, lógico, depois comprava, vendia, deram alguns problemas de qualidade, depois a gente estipulou ali que todo container que chegava, a gente fazia toda a inspeção do container, né? Inspeção de qualidade, testava os produtos para daí distribuir para o mercado. Uma mão de obra bem grande. Claro, depois nós tivemos ainda o escritório lá na China, e aí a gente tinha um técnico lá que inspecionava a mercadoria antes de embarcar, claro. que daí já era bem Geralmente mais faz aquele trabalho nas fábricas, já inspeção durante, né? Isso mesmo. E hoje não tem mais escritório na China? Nós temos uma pessoa que trabalha para nós na China, que é um brasileiro também. Que nem precisa mais no escritório, né? Agora não, tá tudo no home office. Lá na exatamente. China continua um caos, né? Eles tudo bloqueado e tem 1 ou 2 casos, eles bloqueiam tudo. Agora é essa lei do Covid-0, né? Tipo, tem um caso, eles fecham a cidade inteira, né? É loucura, Tá bem né? Se for complicado, pensar o sim. impacto que isso causa e acaba impactando aqui também, porque muita gente, né, depende da China também hoje. Os que estavam lá, né, os estrangeiros que estavam na China estão tudo indo embora, primeiro porque tu não consegue ter uma vida normal, né, não tá como aqui, realmente está bem restrito, e principalmente os estrangeiros, né, então se tu sai não pode mais entrar, não entra de jeito nenhum, tá fechada, a fronteira está fechada ainda. Nós temos também um outro que era um ex-colaborador nosso que montou a trading dele lá. Ele já está 2 anos para conseguir entrar. A pandemia estourou bem na hora que ele estava aqui no Brasil, não conseguiu mais voltar. Esse se arrepende até agora de ter saído da Tashibra. Mas vai fazer o quê? E aí tá bem complicado assim a situação lá. Então, né, mas ainda nós temos o Carlos que trabalha lá conosco e já está há mais de 10 anos na empresa, então ele conhece todo o processo. Ele trabalhou. Eu já trabalhei no escritório lá. Né? E aí, quando eu e meu irmão viemos embora da China, a gente, né, Que deixou as idade tem esse coisas. Carlos? O Carlos, ele deve ter 38, 39. Não, porque eu tinha um Achava vizinho em desconhecido. Indaial, que era inquilino da minha irmã, e ele trabalhava na Tashibra. Ele amava a Tashibra. Assim, ele amava a Tashibra. O cara já era um senhorzinho na época, então Sim. O legal da China é o seguinte, né? Vocês deixam a demanda no fim do dia para o pessoal que trabalha lá e quando acorda no dia seguinte, quando vem trabalhar, já está tudo feito lá. Os Olha que e-mails estão maravilha. respondidos, né? Mas algumas vezes a gente tem que dar uma madrugada aí, ou nós aqui, ou ele lá, para a gente pra fazer uma reunião, se outra, encontrar e exatamente. fazer os alinhamentos que com os próprios precisam ser fornecedores, feitos. imagino eu, né? Exatamente. Ou seja, a Tashibra começou como uma importadora, então, na fim das Uma contas. importadora. Ela tinha uma estrutura pequena, imagino eu, em Indaial mesmo? Sim, Indaial. Era no Sempre em antigo Indaial? Carambas. Sempre foi em Indaial. No antigo Carambas, olha só. Antes do Carambas, era o depósito da Tashibra, era lá. Olha só. Escritório. Na época, foi um acordo que foi feito, né, com o prefeito de Indaial. Ele deu algumas facilidades para a gente ir para lá e a gente se estabeleceu lá. Mas nunca vocês são mais natural de saímos. Blumenau? Blumenau. Isso quer dizer, porque se tinha empresa no Passo Manso, né? Sim, tu falaste, isso mesmo. né? Eu pensei, não, deve ter ido para lá depois. Não, eu e meus pais somos naturais de Blumenau. Quando é que começou a fabricação disso? Ou seja, por que começou essa mudança, né? Já que vocês começaram como importadoras. E só para o pessoal situar também, quanto % hoje do que vocês vendem é fabricado aqui? Quanto é
vem pronto já da China. E quando eu falo fabricado, eu não sei se estou falando certo ou se é só montado aqui, né? Tem isso também. A gente tem uma parte que é fabricado aqui, tem componentes que vêm da China também, mas a maior parte é ali na fábrica mesmo. Sim. A maior parte, digo, não é importada, né? São fornecedores nacionais. Hoje, cerca de 75% é importado e 25% é nacional. Uma parcela exatamente. bem importante ainda, né? Já chegou a quase 50-50, assim, falar uns 4, 5 anos atrás, mas aí o chinês inventou um negócio que se chama painel de LED, né? A nossa fábrica era só de luminárias e pendentes, né? Não era de lâmpada pronta. E aí o mercado foi muito para painel, né? Hoje, vou botar uma lâmpada. Não, tu não vai botar lâmpada, tu vai botar o painel, que é aquele retinho, bonitinho, que fica bom em qualquer ambiente. Sim. Né? E aí, com o custo, daí não tinha como competir. Daí, hoje, a nossa produção realmente diminuiu bastante. E agora, a maior parte do que é vendido é importado. Produz o quê? O que não acha lá? Como é que funciona essa... A gente tinha uma fábrica de vidros, né? E aí vidro é muito complicado tu importar. Transporte, Exatamente. Então tinha uma parte de pendentes que eram com vidros, né? E a parte a gente faz bastante iluminação, projetos assim para galpões e tal. Então essas luminárias que são maiores e de LED a gente faz ali. Esses projetos on demand que você Fazemos. Existe isso também. Contrato a Toshiba para fazer a minha parte de iluminação no meu galpão industrial, por exemplo. Caraca, não fazia ideia Isso, daí só disso. para B2B, né? Não seria, para casa a gente não faz. Por Entendi. exemplo, vou citar um cliente, por corporativo. exemplo, o Angeloni, que é nosso cliente. Ele vai abrir uma nova loja. A gente vai lá e faz o projeto de iluminação todo para ele. Ou seja, além de vender os produtos para o Angeloni revender, vocês ainda fazem o projeto de iluminação Tem um das serviço lojas. ali. Que bacana, não sabia disso. Não sabia disso. Porque existe, né? E aí muita gente não sabe, mas existe o determinado tipo de iluminação para cada ambiente. Para a gôndola é um, para as frutas é outro, para a parte de carne é outro, né? Dentro do próprio mercado próprio tem mercado. nuances diferentes. Olha, eu nunca tinha percebido isso. Isso eu tinha, há muitos anos atrás eu tinha ouvido falar nisso, né? Que é uma iluminação certa para cada área, né? Exatamente. Quer ver que Alimentação. nas frutas deve ser mais quentinho, Isso. nos frios deve ser mais frio. Não sei, alguma se tu coisa. bota uma lâmpada branca, que a gente fala 6.400 em cima da carne, ela vai ficar pálida. né? Sim, Sempre vai verdade, estar pálida, então verdade. não dá para ser o mesmo tipo de iluminação, né? Muito Pequenos nos detalhes. né? É que- muito louco isso. E como tem gente que não percebe... Na realidade, assim, no mercado eu nunca percebi, mas me incomoda... Eu tenho uma coisa com luz que me incomoda muito, essa coisa da luz azul, da luz fria, né? Aham. Que tudo parece um açougue, que tudo Tudo parece parece um um hospital, hospital. sei lá. Eu verdade. gosto do quentinho, do Conforto, amarelo, né? né? Do Isso. conforto, exato. E, meu Deus, as pessoas usam indiscriminadamente a luz azul e fria, né? E continua ainda a maior parcela, por incrível que pareça, dos produtos, seja de painel ou de lâmpada, a maior parcela vendida é luz branca. Mas então eu não estou errado, né? Ou seja, essa percepção que eu tenho de que tudo parece um açougue, como eu falei, Isso. um hospital, e que não traz um conforto, vamos dizer assim, é isso mesmo que acontece, isso mesmo, né? A lâmpada, quanto ela é mais parecida com a luz solar, mais quente que fala, né? Que é uma temperatura de cor mais baixa, mais vai ser mais aconchegante. Mais natural, né? Exatamente. Quanto mais para a luz azul, ali para o 6.400, mais branca, mais vai te dar a sensação de alerta, E né? por que isso acontece? Por que as pessoas compram mais luz branca? A falta de conhecimento, eu acho, né? E existe também olha, nem sei como explicar, se é lenda, que eles acham que a luz branca ilumina mais. Ah, é? E não tem essa, Não existe não isso. existe isso. Eu acho Porque a lâmpada, tu vai pegar a mesma lâmpada, ela tem a mesma potência, a mesma luminosidade, a mesma quantidade de lumens por watt, entende? Então não faz E sentido. ninguém convence mas esse é pessoal de que não tem nada a ver, que o outro é mais gostoso. Assim, é a primeira vez que isso, para mim, essa informação é nova, né? Beleza, talvez a gente até percebia isso, mas para mim, essa informação é nova. Tem que ter um cuidado ali com a iluminação também. Tem. Pô, a gente vê até cheiro, né? Hoje em dia, as pessoas têm que ter cuidado com o cheiro, ou usam o cheiro feito para aquela marca, ter essa parte sensorial. Sim. E a luz tem mais ainda, se tu pensar bem, né? Tu É entra num lugar... É o se que vai tu se fazer sente que tu bem. veja as coisas, Ponto. né? E a visão para nós é um negócio incrivelmente importante, A gente né? fala muito isso e a gente percebe bastante em restaurante, por exemplo. Quanto mais branca e mais luz, né, a quantidade de luz que tiver no ambiente,
mais vai... Tu Mais não vai me ter aquela afasta. sensação de, vamos tomar Mais um me vinho. afasta. Se eu passo na frente do restaurante que tem luz exatamente. branca, eu já Faz vejo, sentido. eu penso duas vezes. Falei, não. É Só se a isso comida Tem a for ver com muito o hospital boa. que tu falou. Exato, essa coisa meio Isso mesmo. fria, assim, que não tem aconchego, no fim das contas é isso, até, né? até assim, existe também outra explicação pelo ciclo circadiano, né? Então, você vai, acorda de manhã, você precisa de luz, energia. Vai no final do dia, você já vai, Diminuindo. sabe, entrando. Não vai, de noite naquela luz branca, assim. Vai demorar para tu, né? Sim. Você Ir desligar. desligando, exatamente. Caramba, que Eu quero loucura. saber um pouco mais sobre a tua história com a Tashibra. Como é que você começa ali? Né? Vamos lá. Eu sei que existe uma grande dificuldade, né, dos Relacionamento familiar, sucessores na empresa, entrarem na aquela coisa empresa, toda. obter o respeito. Eu sei que essa palavra às vezes é um pouco pejorativa, mas ela é importante, né? Porque se a pessoa não respeitar o teu trabalho, de certa forma existe uma dificuldade muito grande. Como é que foi isso para ti? Eu acho Ou assim. como é que está sendo? A minha trajetória, tanto minha quanto a dos meus irmãos, ela iniciou, acho que desde que a gente era pequenininho. Sabe aquele negócio assim, o pai vai levar a gente para a empresa. Meu Deus, a gente Parque de diversão. amava ir para lá. Exatamente, era um parque de diversões. A gente pedia para ir para lá. E era sabe? Tashibra já. Ainda não, ainda Ainda não, era sim. a distribuidora. E aí fomos convivendo nesse ambiente meio. de trabalho. E final de semana ia para lá. Até as próprias festividades aconteciam dentro da associação dessa distribuidora. Enfim, e aí depois, quando veio a Tashibra, acho que eu tinha, agora mais ou menos a idade, assim, entre, sei lá, 12 e 15 anos. E agora, para a gente calcular... Já era adolescente, já. Exatamente. E aí, quando iniciou... Entre 5 e 14 anos, para ninguém poder fazer a conta. Isso. Uma pré-adolescência. Exatamente. E aí, a minha irmã, que era mais velha, já iniciou trabalhando lá dentro da empresa, né? Eu, lógico, esperei terminar a fase escolar para daí começar a trabalhar. Quando eu me formei no terceirão, assim, já em janeiro, que seriam as férias, né? Eu me lembro que eu fui fazer a minha inscrição no vestibular, na FURB, né? Tinha passado no vestibular. E já iniciei... Uma época que passar no vestibular era uma coisa absurda. Nossa, era muito Era legal. uma conquista, Era uma né? festa. Uma né? mega conquista. E aí, já iniciei na empresa, né? E aí... Fizesse faculdade de? Eu sou formada em administração. Gestão empresarial. E aí Todos iniciamos os lá três dentro. Administração? O meu irmão não é formado ainda, porque ele morou muito tempo na China, e aí deu uma Ele é bagunçada aí. show de A minha bola. irmã é formada também em comércio exterior. Ele ainda se envergonha disso ou não? Oi? Não, ele ainda se envergonha disso? Olha, a gente brinca que ele vai agora, né? Eu tenho uma filha, que eu falei, daqui a pouco tu vai fazer junto com ela. Ela, vou levar minha sobrinha. Mas está fazendo EAD, eu acho que o EAD ajudou. Ajuda bastante. Ajuda. E aí, diz ele que vai se formar até o final do ano, vamos ver. Larga os estudos para retomar depois, Meu Deus, cara, é meu complicado, é muito complicado. Aconteceu comigo, eu fiz a faculdade bem tarde também. Tinha começado algumas e desisti, e aí a que eu queria mesmo eu comecei tarde. Mas depois para fazer uma pós, complica. Complicado A de voltar preguiça pra vem. sala E a de gente está aula. trabalhando, né? Cansa, aquela coisa Já toda. não Mas é um pouco de precisa. preguiça também. É um pouco de preguiça, enfim. E aí eu iniciei lá, e aí o meu pai é um daqueles alemão brabo, sabe? Quadradão. Existe alemão bravo? Olha, conheço alguns. E aí ele falou, não, mas para vocês iniciarem aqui dentro, vocês vão iniciar lá embaixo. Mas lá embaixo onde? Vocês vão aprender a montar luminária? Porque se vocês não conhecerem do produto de vocês, vocês não iniciarem a trajetória ali, e como tu fala, assim, eu acho que adquirir também o respeito das pessoas. Não, vou começar lá embaixo, principalmente. Porque é difícil hoje. Ainda é difícil do filho do dono. É natural, exatamente. é natural para... Lógico. Imagina, tu tá lá trabalhando, tá se esforçando, tu gosta da empresa, aí vem uma pessoa ali do teu lado que, nunca participou de nada, né? Chega ali... E o único mérito dela ser filho do dono é difícil. Mesmo que, tipo, ela tenha todos os méritos, é muito implícito. Tu pode ter isso. competência, tu pode ter tudo que sempre alguém difícil. um dia vai dizer, Mas deve ter uma ela é filha do maneira dono. de tratar as pessoas e de lidar com isso que daqui a pouco as pessoas esquecem É que eu acho que é isso. É o que aconteceu com vocês também. Claro. Vai lá montar a luminária e vai subindo a escada que todos sobem. Exatamente. Né? Então, e aí eu e meus irmãos iniciamos, né, na parte ali da produção mesmo, montar luminária, assistência técnica, devolução, depósito. Fez muita cagada, não? Não, porque eu adorava. A gente tinha
já nem vou lembrar o nome, mas tu chumbava um fio na parte de trás da luminária, então, nossa, eu achava super 10, Que né? ótimo, né? Exatamente, Muito bacana exatamente. isso. Era um entretenimento, na realidade, não era nem trabalho. E aí fomos, né, depois fomos comercial, fui pro faturamento, financeiro. Acho que tanto eu quanto os meus irmãos, a gente já passou assim por todas as áreas da empresa, com exceção do TI, que aí eu também não tenho muito conhecimento, né? Acho que é muito mas aí delega para quem sabe, né? Exatamente. Todo mundo é assim, né? E aí estamos, né? Hoje a gente começou o processo sucessório no início da pandemia, um pouquinho antes, né? Naquele ano a gente começou o processo sucessório. E aí estamos aí nessa... Como é que está sendo dividindo esse processo de sucessão? Porque geralmente é um processo que leva um tempo, né? E tem uns encaixes ali que precisam ser ordenados, né? E os 3 irmãos assumiriam, de fato, tudo? Como é que está sendo distribuído isso exatamente, né? A parte do comércio exterior já ficava com o meu irmão e o meu pai ficava muito com o comercial. Ele é um cara super comercial. Se ele sentar aqui contigo, ele vai vender 10 luminárias, 50, sabe? Assim, ela sai com 4 luminárias no braço. Ele é super comercial e sempre gostou muito de visitar cliente. Ele conhece, nossa, muita gente, assim. Ele tem que idade? Ele tem agora 64. Meu, ele é novo? Tá novo demais. Hoje em dia tá novo. Tá novo. Não, ele ainda tem bastante pique. Tem. E aí, ali no início daquele ano da pandemia, que foi 2019, né? 2019. Isso. O 20 foi a pandemia. Isso. Então, no início de 2020... né, aí o meu irmão já estava 100% estabilizado aqui no Brasil, né? Ele morou muito tempo na China. E aí chegou a pandemia, assim, e ele ficou baqueado, meu pai. Deu uma mexida muito forte, assim, com o emocional dele. Imagina. Né? E, meu Deus, o faturamento caiu... No primeiro mês foi uma coisa obscena, né? Exatamente. Ninguém sabia o que ia acontecer com o planeta. Né? Exatamente. E dar férias coletivas para todo mundo. E a gente estava com 15 pessoas, né? De sair de 350, 400 pessoas para 15 pessoas. Férias para todo mundo, vamos ver. E isso ali, né? Pô, a gente tem contas a vencer, porque as coisas não param, né? É uma indústria, né? Exatamente. Né? Para expandir um pouco mais, mas enfim, tem que E aí, pagar. detalhe, não é só contas a pagar, você tem contas a receber. Receber. Empresas que vão dizer para ti, não, a gente não pode agora porque tem pandemia acontecendo, de pagar. Exatamente. Isso ainda estava sob o meu controle, né? A minha gestão. Tô alçada. E aí ele ficou assim, não... Eu não posso mais passar por isso, ele falou. Né? Eu acho que nós não vamos passar dessa. Nossa. Sim, veio assim, e nós 3 que seguramos. Não, nós vamos passar. A gente já passou por tantas situações ruins, né? Não vai ser essa agora que vai, né? Claro. Nós estamos, graças a Deus, nós somos uma empresa muito sólida, né? Fizemos o nosso concreto, Sim. né? E, lógico, tivemos que renegociar algumas dívidas, banco, etc., e vamos se reerguer. Mas ele ficou muito debilitado. Mas ele imagino ficou que vocês... muito... assim, tu sabe, ter que pegar para a mão. Ele falou, meu Deus do céu, eu não acredito que eu construí tudo isso aqui para perder por causa de uma pandemia. De uma pandemia, de uma doença dessa, enfim, né? Thalita, mas teve essa mudança, porque, assim, lógico, no começo ninguém sabia nada, aquela incerteza total, mas daqui a pouco a construção civil começou a bombar, a arquitetura, na realidade foi anabolizante, reforma. Né? A gente não percebeu, E aí veio isso também para vocês, veio, imagino também, porque afinal todo mundo precisa instalar a parte elétrica não nas só casas, isso, aí teve melhorar. A situação de que todo mundo estava dentro de casa e todo mundo quis reformar a casa ainda. Exato, exatamente isso. Quando é que virou a chave? Em que momento foi isso? Foi março, caiu bastante faturamento. Abril foi o pior, abril e maio foram os piores faturamentos, né, daquele ano. Depois começou já a subir. Só para a gente ter uma noção, quando tu falas em pior faturamento, faturava quanto por cento do que costumava faturar? 45% estava faturando. Metade, caiu para menos da metade. Menos Caramba. da metade. Ui, complicado. E aí, né, a gente, além de dar as férias coletivas, o pessoal voltou das férias, a gente ainda não sabia o que fazer. Sim. Vamos fazer a redução de jornada, né? E aí, lógico, depois veio o auxílio do governo, então... as pessoas não ficaram tão desamparadas, vamos dizer assim, né? Mas ainda assim a gente tinha que manter a empresa de pé, né? E daqui a pouco junho começou e a gente, mas tivemos que chamar o pessoal de volta. Coisa boa, né? Nossa, trabalhava dia, noite, sábado, foi uma loucuragem. E é bem essa... E aí faltou a matéria-prima, né? Faltou caixa de papelão, sim, né? Faltou caixa de papelão, faltou... Meu Deus do céu, tava uma loucura, assim, da construção civil e
pedido e, né, ficou assustado, assim, mas graças a Deus Vocês a gente tinha atendem bastante diretamente estoque. as construtoras também? Algumas, Tá. não são todas. Algumas construtoras a gente atende diretamente, que tem parceria, ou o senhor Afonso faz algum tipo de negócio, né, de Durante imobiliário. essa período, fortaleceu essa Fortaleceu. situação da sucessão. Então, Fortaleceu. vocês tomaram as rédeas, numa coisa que demoraria talvez uns 10 anos para ele liberar, Exatamente. né? Ele meio que... Ele já pensou, repensou Já esse tava, negócio. né? Ele já tava naquele negócio assim, saio ou não saio? É porque, Se eu não assim, saio, vou saindo aos poucos, Sim, sabe? mesmo Então, porque se sair também, ele É, vai, não, meu Deus, ele- vai pirar, né? Porque um cara que trabalhou a vida A inteira vida com inteira. isso, como tu falaste, vende, é vendedor, gosta disso, né? Se deixar ele sem trabalho, o cara enlouquece. É, e na hora, ele né? tem Não um, pode tem, fazer um, tem, assim. um, tem um poder no sentido mais nobre da... Tipo assim, ele fala com as pessoas, ele é visto como aquela pessoa que construiu aquilo. Referência, né? É, Se ela referência. começa a se esconder, tudo aquilo Ah, vai claro. para baixo. Isso é um Exatamente. problema, inclusive, médico, né? Sim, Tem que ter um sim. cuidado com relação a isso. Sim. A gente já vinha feito algumas reuniões, né? A gente contratou um advogado para fazer Sim, esse sim. processo sucessório, Claro. como é Tem que ele muita deveria ser. conversa, Muita conversa, exatamente. Graças a Deus, né? Eu e meus quase uma irmãos, a sessão gente se dá terapia, muito né? bem. Olha, Sessão de eu acho terapia. que é muito parecido. Quase isso, eu né? acho que é muito parecido, porque quando a gente... e família é uma coisa bem delicada, né? E família e negócio, mais delicado ainda. Né? Então, são coisas que a gente vai guardando, Sim. né? Então, desigualdades que eu e ela como irmãos vamos guardando e a gente vai mistura repercutir isso lá. naquilo lá. Então, por que Exatamente. pode mais? Por que eu Que posso pode fazer, menos? exato. E isso é uma coisa que realmente precisa desse super advogado, Exato. psicólogo, para É. poder alinhar e explicar que É melhor deixar tudo escrito 100%, Sim, né, exatamente. definido, organizado, para, lógico, né, a gente sabe que é um processo natural, um dia o pai não vai estar aqui, mas quem... um dia você não vai estar aqui. Exatamente. Tipo, essa é a tem- grande... tem que cuidar com Para tudo. mim, a parte de sucessão na primeira camada, ela é simples. Uhum. O problema, para mim, é a sucessão nas camadas menores, Depois, né? Porque tu vai ter a cunhada do teu neto falando sobre a empresa que não tem... Ela não sabe nem o que é a empresa, tipo, Exato, entendeu? exato. E realmente é uma dificuldade absurda, né? Então, a gente já tinha feito algumas reuniões e aí foi acelerado pela pandemia mesmo. Ele falou, não, chega, quero aproveitar um pouco a minha vida. E ele desacelerou agora, Desacelerou bastante. então? Desacelerou E tá aproveitando bastante. a vida agora um Tá pouquinho. aproveitando um pouco. Do jeito bom. dele, que não é Sim. igual o meu, né? Eu já ia viajar, já ia É, curtir bem óbvio, mais. né? Ele gosta do sítiozinho dele, Então, mas capinar, fazer as coisas dele, Capinar, olha tá só. feliz. Pensa, o seu Afonso Schreiber capinando. mas capinando e plantando. bacana. Os jardins deles tem que sempre estar perfeito. Alemão, né? Coisa de Alemão, alemão. De novo. exatamente. Jardinzinho é coisa de Eu quero alemão. explorar um Exatamente. pouco mais disso, principalmente para quem está escutando, né? E às vezes está passando exatamente por isso. Como é que foi no começo? Né? Não agora, que vocês têm esse plano a partir de 2020, mas antes, assim, como é que era essa disputa de poder né? Entre os irmãos? Como é que foi isso para vocês? No meu caso, a gente se matava, né? Dava porrada em todo mundo, queria quebrar todo mundo, né? Sim, sim. E um pouco dessa história, como é que foi isso para vocês? Assim, a minha irmã, que é a mais velha, Explica né? em cada área de cada um hoje. Sim. A minha irmã, que é mais velha, ela sempre foi muito o braço direito do meu pai, porque, lógico, ela tem bem mais conhecimento do que eu, que estou 3 anos a menos de experiência do que ela, né? E ela começou a trabalhar com ele e sabia essa parte, assim, da parte que o meu pai cuidava, ela sabe 100%, Ela né? ficou ali o tempo todo Exatamente, se alimentando dessa exatamente. informação. Né? Trabalhava do lado dele. Aham. O meu irmão ficou muito tempo na China, então, né, não tinha quando Ele foi faz tempo lá, Coitado, ele foi meu cedo? Deus, cara, coitado, o cara ficar na China. Ele foi né? cedo para a China? Com que idade? Oi? Ele foi? Com que idade ele foi para a China? Ele foi com 18, Nossa Senhora. 18, muito 19. novo, muito novo. Acordar de manhã fedendo a alho. Não tenho nada contra a China, mas, cara, é muito diferente a cultura da nossa. É muito diferente. É outro mundo, muito né? diferente, Aquele, é. não sei que cidade que ele ficou, mas geralmente é cinza. Né? Isso Bastante dá uma bem depressão, cinza. assim. Ele morava em Xangai, então não tinha. então, Já é uma mas, cidade mais mais- cosmopolita, que tem exato. bastante opção estrangeira, vamos dizer assim, né? Depois eu também morei um tempo lá. E aí Também em Xangai? em Xangai. E aí, quando nós voltamos, a minha irmã já fazia parte, né, de gerência e tal, e nós dois éramos só coordenadores de área, ele da parte de comércio exterior e eu da minha parte.
Eu tenho 3 filhos, então eu tive 3 licença maternidade, né? O que também já prejudica, eu digo, a parte de tu estar inteirada dos processos da empresa, exato, né? te afasta um pouco, apesar né, de que não foi aqui, né? A licença maternidade normal, esticada, né? foi E tu sempre 3 tá meses ali, né? ali, Tu né? sempre tá ali, né? Tu Sempre. até pode estar na licença, mas tu sempre tá ali, né? Exatamente, a gente tá sempre com o computador ligado, né? Apesar do dia a dia não ser, tu não tá lá sentindo a empresa. Então, isso ela sempre foi realmente muito mais, tinha muito mais essa experiência do que eu e o meu irmão. Teu Quando irmão a mais gente, novo ou mais velho? o meu irmão é mais novo, Mais eu sou a do novo, meio. tá. E aí, com a pandemia, cada um vai ser responsável por uma área. A minha irmã, ela tem muito as características do meu pai de ser mandona. Então, sim, chegou assim, ela vai querer mandar. Mas aí eu acho que foi bem tranquilo, foi uma conversa, assim, que eu tivemos alguns arranca-rabos. Ainda temos. Normal. Muito normal. Tem decisões que a minha irmã toma que eu não estou de acordo, ou que o meu irmão, né? E assim, vice-versa, exatamente. Mas a gente sempre tenta chegar num ponto em comum, né? Quando a gente precisa de uma segunda opinião, porque da minha área, geralmente eu decido, das áreas dela, ela decide, e o meu irmão, né, assim, das Como áreas é que é dele. dividido cada um? E aí a gente é dividido hoje, a minha irmã fica toda na parte administrativa da empresa, né? Parte de contabilidade, financeiro, TI, custos, a parte de fábrica também com ela. A minha parte é o RH, a central de vendas e o crédito e cobrança. Meu Deus, só ficou pior. Pois então, Cobrança, contratação. RH, cara, Exatamente. manter a galera feliz. RH é difícil, mas assim, eu sou a que mais tenho as características do Entendi. RH, Pra isso, entendeu? né? Eu sou aquela pessoa, né? A nossa sala é sempre aberta, Tu não é tem. psicóloga. Tipo isso. As pessoas sentam lá na minha frente, não, eu quero te contar sobre isso, e eu sou todo ouvidos, né? legal. Fico lá, paro para escutar. E eu acho que a gente tem que ser assim também, porque senão o colaborador ele acaba, sabe, meio, Lógico. não, o dono da empresa é intocável, não posso falar Começa com a ele. se distanciar. É né? muito Não se bom, sente- exatamente. E é por isso eu sei de muitas coisas que acontecem dentro da empresa também. E aí o meu irmão ficou com a parte de comercial e comércio exterior. Então, né, cada um tem as suas áreas divididas, assim, a gente não arranca tanto Sim, rabo sim. do outro, né? Não briga tanto. Só quando a gente tem que trocar umas opiniões, e óbvio que eu não sou dona da verdade, muito menos a minha irmã ou meu irmão. E sim, a gente tem dúvidas. E a gente defende o que a gente acredita. Exatamente. É complicado. Teu a pai gente conversa. deve atuar como um conselheiro hoje, não é? Exatamente, No fim das contas. Ou seja, ele exatamente. vai lá, se vocês estão em dúvida, vocês vão consultá-lo, daqui a pouco ele vai Isso. dar uma supervisionada, vai dar uma olhada, uma xeretada nos números para ver como é que tá, se tá tudo Exatamente. certo, se tem algo Chegaram a estranho. montar um conselho administrativo. Então, vocês na época a estavam gente fora. chegou a pensar em montar um conselho, mas por enquanto não fizemos. Eu acho que provavelmente vai ser feito, É legal, né? é legal. Porque Legal daí ter o algumas seu Afonso opiniões vem externas, assim, para Isso. validar o que a gente acredita. Isso. E planos, Thalita? Porque assim, tu falaste até antes da gente gravar, né, que teve altos e baixos aí, principalmente nesses últimos anos, né? Teve a pandemia, antes teve a troca das lâmpadas por LED, e aí impulsionou, né? Vocês chegaram a ter 700 funcionários, tu falaste, hoje estão com 350, metade mais ou menos, né? Que é gente demais também, né? Meu Deus, não deixa de ser, né? Enfim, a gente vai se adaptando ao mercado, no fim das contas, Sim. né? O que tem planejado para frente? O que vocês estão vislumbrando, né? E como é que vocês fazem esse planejamento, já que tem essas coisas loucas, né? Daqui a pouco aparece um negócio, tem que trocar tudo isso. Teve que trocar, no caso do elétrico, né? Teve que trocar a Tecnologia tomada. é complicado, Né? Como é que vocês programam tudo isso? Como é que vocês trabalham pensando no futuro? Então, como a gente tem um funcionário lá na China, ele está sempre atento às novidades do Atualizado. mercado, porque é E incrível. vende lá tudo? Hã? Vende lá, a tendência é vende lá. Ou seja, o Vende que lá. lançou lá vai para o mundo inteiro. Existem as outras feiras de iluminação de Frankfurt, né? Aham. E tal, ali as que são mais conceito, que vai muito arquiteto. Mas a China é um polo de berço de criatividade criatividade. absurdo. Assim, tá um LED. Não, mas agora eu fiz um LED que ilumina mais com menor consumo. E daqui a pouco Sim. tem um LED que usa... Sabe, eles são muito criativos e todo dia é lançamento de produto. Então, tem que ter alguém lá para estar Pra assim, acompanhar, ligado, Tá separando acompanhando. o que é uma coisa nova do que é uma coisa. Exatamente. Não só nas tendências, né? Mas na parte de tecnologia também, porque E tu de quer cada vez oportunidade consumir também, né? menos, né? Pagar menos conta, né? Sim. Solar, né?
Então, hoje existe essa tendência muito forte né, de ir para o solar. Sim. Então, por exemplo, tu vai colocar um espeto de jardim. Tu tem um painelzinho em cima, bota o espetinho ali no teu jardim, né? Só vai lá Ele e é tchuc, autossuficiente, né? autossuficiente, vai total. ali, entendeu? Então, existe muito essa demanda aí para a parte de energia solar, né? Dado que estamos aí com a energia, né, argolada e pagando altos preços. Então, eles estão fazendo muito essa parte a tendência é muito ir para o solar. Hoje vocês têm em Indaial, existe alguma Não. outra planta? Não. Isso porque hoje vocês são uma empresa nacional. Vocês vendem para o Brasil né? inteiro, É. né? Vendemos no Brasil E em inteiro. Indaial, vocês têm uma grande dificuldade que se chama BR-470. Eu ia né? perguntar sobre a Meu Deus. BR-470, Isso exatamente. nunca Sim. foi um pensamento de sair da BR-470? Então, tem alguns anos que a gente fez uma filial em São Paulo, Uhum. que é também só para distribuir, melhorar a logística, a facilidade, Sim. né, para os É um centro nossos de distribuição? clientes. É tipo um centro de distribuição, assim. Mas ainda a matriz continua sendo em Indaial. E, de fato, a gente tem esse entrave que se chama BR-470, não é fácil. E a gente vê muito, assim, lógico, hoje a gente trabalha, a nossa logística é terceirizada. Então, a gente tem transportadoras parceiras que fazem a parte da logística para a gente. Mas tudo que é importado cai em Indaial, na Cai maioria. em Indaial. Tá. Tem uns que daí vão direto direto pra para São São Paulo. Paulo e tem os outros que vão direto aqui para Santa Catarina. E aí existe, sim, esse entrave da 470, né, que não termina nunca. Não. Aquela obra lá na frente da empresa já está parada. Eu acho que agora em Deus. 2050 Um eles tempinho. vai né? começar, vai recomeçar. E a gente Olha- achava que em ano eleitoral a coisa ia acelerar, né? E que nada, né? Impressionante. Parece que eles esqueceram da 470, porque esse ano está muito lento, muito lento. Se não Tá. fosse o dinheiro do governo do estado, a obra estava parada, pelo jeito, porque é impressionante. Não, impressionante. isso é E complicado. a gente assim. percebe nas áreas que estão duplicadas, que incrível que é, né? Ah, é Pô, muito. chega Nossa, ali, maravilhoso. senhora. maravilhoso. Quando estiver pronto, sabe lá quando isso vai acontecer. Espero que você que está ouvindo aí, que seja mais novo, viva isso, né? Porque eu não isso. estou com Tomara. esperança de que eu No ano vou que ver. você estiver assistindo, vai estar duplicado. Então, Exato. assim, a gente sabe que vai ser ótimo, né? Imagina, vai encurtar distâncias, no fim das contas é isso. né? Você A imagina. logística melhora muito, né? Não só a rapidez, mas assim, tá precário demais o trecho de Blumenau em Indaial ali com essa chuvarada, abriu cada Nossa, buraco, muito cada buraco, cratera. não. Todo mundo A gente no passava acostamento. dias assim que tu via 5 carros parados Exato. com o pneu estourado. Tava um Exatamente. Eu falei que o absurdo. dono da Metiza, o maior problema que ele tinha era isso. Ninguém queria ir lá dentro de Timbó carregar. Né? Ninguém queria vir da 101 para carregar em Timbó. É uma dificuldade, né? Não A é gente fácil, pensou né? algumas vezes de fazer um centro em Itajaí ou ali Mais na próximo da 101, exatamente, próximo do Porto também, né? Claro. Que também... Mas aí também o projeto acabou não indo para frente, a gente resolveu ficar ali na matriz, mas a BR-470 é... E tem algum plano coisa de complicada expansão aí na resolver. fábrica? Vocês tiveram agora, né? Construíram um Fizemos, prédio novo da aham. administração, se eu não me engano, né? Sim, sim. Inauguraram quando? Ano passado? Nós inauguramos em fevereiro do ano passado. Certo. Né? A gente estava com esse prédio aí em construção. A gente foi crescendo e assim, né? Puxa um Se pouco para adaptando. cá, Compra se ali, adapta, compra puxa um aqui, pouco pra cá. vai construindo. Exatamente. Então, Aham. tinha uma parte do escritório que estava assim na área na Tinha uns frente. galpões ali do lado, Os né? galpões do lado, aí tinha uma parte do escritório que estava para trás, né? E Aham. fomos crescendo conforme deu. E aí já fazia um tempinho que era nosso sonho, assim, fazer uma sede administrativa digna de, né, Sim, uma Data empresa Fibra, com o nosso nome. Né? Levou algum tempo para a gente fazer, paramos a obra algumas vezes, né? Principalmente ali na pandemia. Meu Sim, Deus do céu. imagino. Não, para tudo. Falta porque- Aí tu olhava e disse, meu, foi o Falta maior erro da nossa dinheiro, vida, falta né? mão de obra, exatamente. falta matéria-prima, faltava tudo. no fim das Nossa, contas, faltava né? tudo. E aí, meu Deus, né? Para, porque a gente não sabe até onde o dinheiro vai, Sim, até onde a lógico. pandemia vai, né? Paramos a obra algumas vezes, mas graças a Deus, ano passado a gente conseguiu concluir. Fizemos a inauguração aí para os nossos colaboradores, né? O prédio inteiro em si ainda não está pronto. Aham. A gente entregou só a parte do administrativo, que fica no último andar. Ainda vai ser a parte da loja, que a gente está agora, vai ser inauguração aí nos próximos julho, agosto, acredito. Né, que tem todo o nosso showroom, Caraca. todos os produtos expostos, para que os clientes possam ir lá, possam ver, às vezes não sabe, né? A Tachibra é Quantos lâmpada. itens Não, mas tem são? lustre.
Meu Deus, Cara, deve tem ser mais de 2.000. Caramba, que loucura. Tem mais Lidar de com 2.000. tudo isso, imagina. É uma gestão de estoque que, olha, dá imagino. para suar. E deve estar renovando o tempo todo, ou seja, Todo o tempo. Essa renovação que eu acho que é um problema, né? É, Na é curva produto novo ABC o tempo ali, todo, né? E, meu Deus. Porque daí tu começa a ficar com produtos Sim. né, ali parado e porque todo mundo já quer um novo, né? Já que é um novo. Isso é Muda muito muito, assim. Então, quando a gente faz muito essa parte do decorativo, que é a parte de lustres e tal, a gente geralmente faz uma importação que é um pouco mais Menor. reduzida, né? Mais E aí- coleção daí, Isso, né? mais tipo coleção, exatamente. Você semelha a moda, não? No caso de vocês, ou não? Ou tá começando ou não? Não Eu tanto. sei, Não tem, eu, porque eu ia, Não. eu ia perguntar também isso, porque assim, eu vejo, não sei se é porque eu sou casado com uma arquiteta, mas enfim, mas a gente vê que as pessoas estão cada vez mais se preocupando com a estética, né? Sim. E como a luz pode, né, transformar um Meu ambiente Deus. é impressionante, assim, tem artifícios mil, assim, para você transformar ambientes, deixá-lo mais nobre, por exemplo, ou deixá-lo exato. mais aconchegante, como a gente quer sempre e tal. Antigamente tinha muito esse negócio assim, né? Fazer uma sala e tal. Tá, não tá, mas põe um lustre de cristal para tu lustre, ver como é que não fica a sala. Aham. Agora já tá meio over, né, o cristal. Então eles exato. estão indo tudo para aquela iluminação assim que é só, não sei se você já viu, é só uns Minimalista. filetes assim, sabe? Então que a gente chama meu Deus, me fugiu o nome agora. Eu Mas não um sei filetezinho assim de LED embutido no teto, assim, fica Luz meia lindo passiva. demais. E aí tem essa tendência minimalista agora. Sim, como tu falou. exatamente. Praticamente acabou e eu tenho 4 perguntas para te fazer, então vou te livrar dessa. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Então, hoje, a minha maior... Ao longo da tua história dessa história Assim, ó, toda. para mim, hoje, a minha maior dificuldade é conciliar a minha vida A inteira. maternidade. Eu tenho a maternidade, tenho o casamento, tenho a casamento. casa e tenho a empresa. E a gente fica... Claro, graças e a todos Deus... são super importantes. Muito importantes. Assim, eu ouvi esses dias uma comparação que alguém fez que, assim, caiu como uma luva. Que tu é um equilibrista. Tu vai lá, joga tuas bolinhas para cima e cada uma das bolinhas representa uma área da tua vida. É aquela história do cara Volta e dos meia. pratos girando, né? Que tem que manter os pratos Exatamente. girando. Volta e meia uma bolinha cai, Aham. né? E aí você vai lá, junta e às vezes cai outra. Sim. E é assim que é. Assim, lógico, eu tenho 3 filhos, então a minha maternidade é bem puxada, vamos se dizer, né? Tem cobrança por professora parte Teu deles? marido é dono de casa, pelo menos? Não. Não, é empresário também, isso que é o pior. Deus do céu. E aí eu falei, não, eu devia ter casado com alguém, né? Mas assim, a gente brinca porque realmente, né, é puxado. Então, essa parte de conciliar a empresa, né? E, pô, é uma coisa que eu amo, ela tá no meu sangue. E eu não me vejo fazendo outra coisa, Sim, entende? Então, assim, muitas vezes, o pai obriga o filho a trabalhar na empresa porque quer... Mas no nosso caso, ao contrário, a gente Vocês criou gostam amor mesmo, e né? criou paixão por aquilo, né? Então, é muito difícil, assim, não, eu preciso estar numa apresentação de jardim, mas eu tenho que sair mais cedo da empresa, sabe? Aquele negócio. A dor no coração vai de um lado Sim. e vai do outro, né? Então, eu acho que isso é a minha maior dificuldade hoje, é conseguir E os conciliar filhos ali cobram de os- ti alguma coisa? Eu não sei que idade que eles têm, né? Eles têm... Não, eles até não cobram, assim, Tá. sabem que eu trabalho, né? Que, né, É que na tenho realidade a foram empresa. criados sempre assim, então eles vivem Também. nessa realidade, E né? adoram Acho que ir pra lá também. Como Ah, eu era então, ó, pequenininha, daqui a pouco- pede, deixa eu ir pra Toshibro hoje. sucessão vai ser fácil, então. Exatamente, eu espero que sim. Então, eles gostam muito, né? Sabe que eu tenho essa responsabilidade Paixão, um pouco responsabilidade, maior, é. né? Eu explico muito para eles, né? Poxa, a gente não é que é responsável só por vir aqui e fazer o meu trabalho bem feito, mas sou responsável por 300 e tantas famílias, Exato. entende? Então, querendo ou não, eu explico isso para eles, né? E espero que eles possam entender, assim como Bom, eu se tive não que entendem entender agora, o vão do meu entender pai. agora. Em algum momento eles vão entender. Exato, exatamente. exato, Mas acho que eles Quem entendem foi fácil. um mentor ou uma inspiração? Ó, seria assim, não teria como não ser o meu pai, O Afonso, né? Claro. Ele é um cara assim fantástico para os negócios, realmente ele é extraordinário. A gente fica assim, lógico, fica ali olhando às vezes, cara, como é que ele fez Como é que essa ele consegue? pergunta? Como é que ele pensou isso? Sabe, uma coisa que eu nunca ia imaginar. Uhum. Então, ele realmente foi uma grande inspiração, um cara assim que batalhou bastante. Nasceu de uma família que teve bastante dificuldade e, lógico, né, cresceu, fez a trajetória dele. Então, ele é um cara assim que me inspira muito.
E, claro, né, o orgulho, né, claro. de ter esses ensinamentos que ele nos proporcionou. Thalita, se fosse empreender em algo totalmente diferente, o que tu ia fazer? Então, eu, nas minhas andanças aí, principalmente China, eu sempre fui muito baladeira. Sempre gostei de sair, adoro uma festa, né? Eu e meu marido, na nossa casa, a gente construiu uma área de festas para Bacana. trazer os amigos, né? Então, eu sempre gostei muito. E... Fez um camorra lá. Quase isso, é o nosso pubzinho particular. E aí, eu falei para ele, meu Deus, hoje, para tu sair em Blumenau, vai para onde? Né? Antigamente, tinha potências, mesmo, né? Exatamente. Rivagem, Camorra, tal, Porque a etc. pandemia, o que tava, tipo assim, o que já ainda existia foi um pá de cal em cima. Mas eu acho que tem a ver com a Exato, geração também. Essa exato. geração hoje, as festas são em casa. As pessoas vão umas na casa das outras, assim, e não tem mais essa coisa de ir pra balada e ficar até de não tem madrugada, mais. Eu né? A pensei, festa no deve ser... aplicativo. Deve ser meio deprimente ser adolescente hoje em dia, né? Não sei, eu falei... Enfim. E aí, nossa, eu tenho muita ideia, assim, de lugares que a gente foi, que a gente pôde visitar, não é só a parte em si do serviço e tal, mas tudo, a experiência, exatamente. E eu comento isso muito com meu marido, meu Deus do céu, a gente vê tantos empreendimentos abrindo, assim, diariamente, né? Seja restaurante e tal, qualquer coisa. Falo, cara, por que esse cara não pensa numa estratégia assim, assada, de inauguração, né? Sabe? O cara simplesmente abre da noite pro dia. Tá, quem é que vai parar ali se não for um conhecido dele? Exatamente. Sabe? Eu acho que falta muito, assim, essa parte de estratégia, do cuidado, de ver os detalhes, exatamente. Tem lugares, assim, que às vezes eu lembro... meu Deus, eu nunca fui nesse tal restaurante, mas também porque ele não se faz lembrar, a gente não lembra, né? E a responsabilidade é dele, claro, né? obviamente. Nossa, de buscá-lo. Né? Tu investirias, então, em serviço... Eu investiria... Balada, entretenimento, alguma coisa desse tipo. Investiria. Nossa, uma futura dona do Carambas. Né? Já que nasceu lá no Carambas, né? E para finalizar e largar do teu pé, se você se encontrasse com 19 anos, o que você falaria para você? 19 estava estudando, acho, né? Não, Estava fazendo administração, imagina. Estava E trabalhando trabalhando, na empresa, estudando à noite e trabalhando durante o dia. Cara, tem uma coisa assim que eu deveria ter feito que me arrependo até um pouco de não ter feito é ir morar no exterior. Morei depois que eu já estava com a... Na China, né? Exatamente, com a China, com o trabalho e tal, tudo. Mas sabe, aquela loucuragem, assim, de tipo, tá lá, vou para os Estados Unidos, vou ser babá, eu vou enfrentar a vida. Ano sabático, aquela Exatamente, para conhecer e tomar viver, umas né? pancadas que eu acho que a gente... Lógico, eu na China já tomei muita pancada imagino, para conseguir me manter lá. Mas, assim, na adolescência, assim, eu acho que isso... É muito enriquecedor, muito enriquecedor. Principalmente para famílias que tu nunca teve dificuldade na vida. Eu nunca tive dificuldade na minha infância, na minha adolescência. Então, querendo ou não, às vezes a gente não dá muito valor. É um estouro de bolha, na realidade. Né? Tu estás ali na tua família, no teu entorno, tu estás protegido, tu estás confortável. Isso. E daqui a pouco tu vais para um lugar que tu não conhece ninguém, mal fala a língua, nada. tem que trabalhar com o que for, porque tem que se sustentar de alguma forma. Então, assim, é um estouro de bolha inacreditável. Isso só vai fazer bem, claro. Agora, se tu me perguntar hoje se a minha filha vier falar isso pra mim, eu vou ter um treco. Mas vai ter é importante tu criar ela pra ela, não pra ti, tá? Mas depois vai entender. Que idade tem a mais velha? A mais velha tem 12. 12 já, caramba. Tá na pré-adolescência. Pré-adolescente, já é. Só que os 12 hoje parece 5, assim, né? Tipo, a gente tem mais dosinha, né? O 12 na nossa época já era um adulto. Sim, é verdade, com 12 anos, né? Antigamente eu ia pro colégio de ônibus sozinha, voltava, andava na cidade. Hoje eu não deixo minha filha fazer isso, né? Claro, às vezes um pouquinho de cuidado, tu vai largando a mão, sabe que é pro mundo, mas... Tem que largar, né? De certa forma, não dá pra super proteger também. Dá um medo dos perigos aí de hoje em dia. Imagina. Thalita, obrigado demais por tirar teu tempo para poder contar um pouco dessa história maravilhosa, que é uma inspiração para nós e realmente ver que vai ser ainda mais incrível. Não esqueçam das redes sociais, Punch.com.br, Real Rafa Silva, Tachibra, @Tachibra. @Tachibra. Teu Instagram? O Instagram é @Tachibra Oficial. Oficial? Oficial. Tem não oficial? Já fizeram isso?
Eu não sei te dizer agora. Eu não sei, porque numa dessas, né? Então, alguém se passando pela Tashibra. lá que não deu para encaixar. Alguém se passando pela Tashibra. E o podcast. ATDQN. @podcast que é ATDQN. jovenzinho esse Instagram, mas a gente está fazendo um bom trabalho. Na verdade, quem está fazendo esse trabalho é a Maria ATDQN, que é as iniciais, né? São as iniciais do Antes Tarde do que Nunca, exatamente. Tamo junto, comente, compartilhe e muito obrigado pela audiência. Valeu. Até mais. Obrigada.